Ganhar alguns quilos de massa muscular sempre foi uma tarefa quase impossível para você. E claro, você não está disposto a sacrificar sua saúde para conseguir isso. Mas até a pior genética do mundo pode ganhar músculo se seguir aquelas orientações respaldadas por evidências científicas. E isso não é questão de estética. Lembre-se, conquistar uma boa base muscular é sua principal barreira contra doenças crônicas. Muito importante. Eu sou o Dr. Borja Bandera e no vídeo de hoje você vai conhecer as principais dicas sobre nutrição, treino e descanso para ganhar o máximo de músculo possível de forma natural no menor tempo possível. Vamos abordar os erros na nutrição, pois muitos acontecem. Para mim, o maior erro nutricional que cometemos na hipertrofia é não comer para treinar, mas sim treinar para comer. Ou seja, treinar para ter um orçamento calórico maior e poder aproveitar para comer mais. Qual seria a postura correta? Comer o necessário para maximizar a intensidade e cumprir o volume que você precisa fazer na academia sem adicionar muito excesso de gordura. Só isso. Então, Borja, o que eu como? Muita gente ainda treina hipertrofia só com café, mas isso é um erro para quem busca hipertrofia. De 1 a 2 horas antes do treino, consuma carboidratos de digestão lenta e proteína. Se seu treino for intenso, meia hora antes pode incluir uma fonte rápida de carboidrato como uma fruta. Algumas opções bem simples seriam flocos de aveia com iogurte grego e banana, batata cozida com claras, ovo e pão integral, macarrão integral com peito de peru, 20 gramas de proteína do soro e 50 gramas de amilopectina de batata. Você já sabe que eu uso o Carbolíder da Full Gas. Então, eu não preciso me entupir de proteína para fazer o músculo crescer? Esse é outro erro comum. Não, a proteína não tem o papel tão central quanto você pensa. Sim, ela é necessária, mas não em quantidades muito elevadas. Na verdade, a faixa que vai de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso por dia com altíssima probabilidade vai maximizar todo o benefício em hipertrofia que a proteína pode realmente te oferecer. E atualmente, com tanta coisa rica em proteína, é difícil não atingir essa quantidade em uma dieta onívora. Menos conhecido é o efeito prejudicial de aumentar demais a proteína. Mas não por prejudicar os rins, nem o fígado, nem alterar seus exames, nem nada disso, e sim por deslocar sua ingestão calórica, que tem um papel fundamental na hipertrofia muscular. Isso sim é fundamental. A proteína é o macronutriente mais saciante. Se consumir mais de 2 gramas por quilo ao dia, provavelmente deixará de ingerir outros alimentos importantes para hipertrofia e saúde. Certo, Borja, se a proteína não é o principal, então devem ser os carboidratos. Qual é o papel dos carboidratos? Bem, é importante sim, mas, mais uma vez, eles também tendem a ser superestimados. É o que revela uma meta-análise recente. Com proteína constante, aumentar carboidratos não influenciou significativamente a hipertrofia muscular em comparação à ingestão moderada. Algo fascinante e muito recente nesse sentido é que a glicose não serve apenas como combustível, que é o que todo mundo conhece, mas também como matéria-prima para a síntese de massa muscular. Ou seja, as células musculares humanas, os miocitos, incorporam carbono derivado da glicose em proteínas, RNA e lipídios. Ou seja, o carbono da glicose também constrói, mas isso não quer dizer que mais glicose ou carboidratos seja melhor. Então, Borja, se não são os carboidratos, será a insulina derivada do seu consumo. Essa é a chave. Essa meta-análise mostrou que a insulina não aumenta a síntese proteica muscular sem níveis elevados de aminoácidos no sangue. Ela tem um efeito anticatabólico, ou seja, reduz a degradação proteica, mas para que seu efeito anabólico aconteça, é necessária a disponibilidade de aminoácidos. Resumindo, é um hormônio anabólico desde que haja tijolos para colocar dentro da célula, aminoácidos. Então, como conclusão prática, não há nenhum elemento nutricional limitante no conteúdo. De proteção. Não há nenhum efeito de proteção, mas as dietas baixas em carboidratos têm um efeito catabólico. Mas, para isso, a faixa é ampla e pode variar entre 3 e 7 gramas por quilo por dia de carboidratos líquidos, em função de quê? De suas características, contexto, treinamento e outros fatores. Se você é sedentário, fique perto de 3. Se dá 18.000 passos por dia como carteiro, fique perto de 7. Conclusão: mantenha a nutrição simples. Proteína entre 1,2 e 1,6. E leve superávit calórico, especialmente se seu percentual de gordura não for alto. Coma carboidratos suficientes para manter o desempenho e cumprir seu plano de treinamento. Assim você garante bases nutricionais sólidas. Porque é possível construir músculo com diferentes dietas, muito diferentes entre si. Mas o que é certo é que é impossível construir músculo sem o próximo ponto.
que é o mais importante, o essencial e o insubstituível? Exatamente o treinamento. Você já se perguntou como existem pessoas que ganham músculo em ambientes pouco otimizados? Como a prisão, academias muito caseiras, militares em missão ou até mesmo usando apenas o peso do próprio corpo. Enquanto isso, outros de nós ficamos loucos procurando pelo em ovo e debatendo sobre 500 vídeos do YouTube. O músculo não entende de academias ou equipamentos, só de resistência, sobrecarga progressiva e frequência de estímulos. Treinar bem é o fator mais importante para ganhar músculo, sem dúvida. Sem dúvida alguma, sobre isso não há debate. Às vezes não queremos enxergar, mas a maioria das pessoas não ganha músculo porque não treina de acordo com esse objetivo. Então vamos ver o que você precisa fazer na academia para ganhar 5 quilos de músculo no menor tempo possível. Muitos acreditam que mais séries semanais resultam em mais crescimento muscular, seguindo uma progressão linear. Ou seja, se eu fizer 50 séries de peitoral, vai ser melhor do que se eu fizer 20. Mas não funciona assim. Sabemos que os maiores ganhos de músculo acontecem na faixa de 0 a 5 séries semanais. Os maiores ganhos acontecem aqui. Já fazer de 5 a 10 séries semanais adiciona algum benefício extra. Mas, quando passamos de 10 séries semanais por grupo muscular, o retorno do investimento diminui bastante. É o princípio de Pareto aplicado ao treino. Fazendo só 5 séries bem feitas por grupo muscular por semana, você passaria menos de 2 a 3 horas por semana na academia e ainda teria a maior parte dos resultados. Se estudarmos como treinam os melhores do mundo em ganhar músculo de forma natural, ou seja, os fisiculturistas naturais, a média de volume não é muito alta. Só 12 séries por grupo muscular por semana, estamos falando dos melhores do mundo. Os grupos musculares grandes recebem mais, como costas, peitoral ou quadríceps. E grupos pequenos precisam de ainda menos volume, como bíceps, tríceps ou deltoides. Se usarmos o exemplo dos ombros, 9 séries já poderiam ser suficientes. Essas poderiam ser divididas em 3 séries de desenvolvimento militar, 3 de elevações laterais e 3 de deltoide posterior na polia, por exemplo. Mas há outro ponto importante. É interessante dividir esse estímulo em 2 dias para quê? Para reduzir a fadiga muscular. Ou seja, ao invés de fazer as 12 séries de peitoral na segunda-feira, fazer 6 na segunda e 6 na quinta-feira. Isso combina com uma rotina de treino superior e inferior. A razão pela qual a maioria das pessoas não obtém mais ganhos musculares após 10 a 12 séries é que elas não conseguem se recuperar delas. É a fadiga, a incapacidade de recuperar a fibra muscular. Claro, isso é uma variável muito pessoal. Fisiculturistas dedicados têm grande capacidade de recuperação. Você, sobrecarregado pelo trabalho, filhos e contas, vai se recuperar mais devagar e provavelmente terá menos volume efetivo. Deixe-me explicar. Você pode treinar tanto e pode progredir tanto quanto conseguir se recuperar. Grave essa frase. Quanto à intensidade correta, não há muita dúvida. Devemos chegar perto da falha muscular, mas não atingi-la. Ou seja, você tem que parar entre 1 e 3 repetições antes da falha muscular. E para saber se estamos fazendo isso, preste atenção em uma coisa. A velocidade da última repetição. Se for parecida com as 5 primeiras, você não está nem perto da falha, mas nem de longe. A última repetição deve ser feita lentamente. O que caracteriza a repetição em que você falha? Que a velocidade chega a 0. Você falha. A maioria superestima a intensidade com que treina por pura comodidade. Eles acham que estão em um RIR 2 e talvez estejam em um RIR 6. Atenção, isso é diferente se você busca ganhar força máxima. Na força, mais volume e frequência de treino geram um retorno negativo muito mais cedo. Para a hipertrofia, normalmente é preciso treinar com mais volume do que para a força. Depois, há outro aspecto difícil de avaliar em estudos, a concentração, o que os fisiculturistas clássicos chamavam de conexão mente-músculo. Muitos frequentam a academia só para ver Instagram ou WhatsApp enquanto repetem a mesma rotina há meses, querendo acabar logo para voltar ao celular, o que também prejudica o crescimento muscular. Concentre-se em cada repetição. Treinar não é uma atividade passiva, como pode ser correr ou dobrar roupa. E quais exercícios eu faço, Borja? É possível ganhar massa muscular com vários exercícios, mas recomendo focar nos básicos, especialmente para iniciantes. Incluem apenas um padrão de empurrar horizontal, como o supino, e um padrão de empurrar vertical, como um desenvolvimento militar, uma puxada vertical, como barra fixa ou puxada na máquina, uma puxada horizontal, como remada com halteres ou barra, um movimento de dobradiça de quadril, como levantamento terra ou hip thrust, e um padrão de agachamento, como agachamento com barra nas costas. E terminamos com o fator mais esquecido e mais difícil de mudar, muito difícil. O descanso, e não falo só do sono, é paradoxal.
O fator que hoje em dia mais dificulta o ganho de massa muscular é o mesmo que mais dificulta a perda de gordura, um descanso inadequado. E por descanso inadequado, não falo só de não dormir. A recuperação é um conceito mais amplo que abrange as 24 horas do dia e que determina sua capacidade de lidar com um estímulo estressor e transformá-lo em algo bom para o seu corpo, ou seja, gerar adaptações. Uma recuperação inadequada prejudica seus ganhos musculares, além do impacto hormonal sobre a testosterona e o GH, que implica não ter minutos suficientes de sono profundo. Ou seja, não é só pelo aspecto hormonal que seu progresso é prejudicado, e além disso, uma recuperação inadequada não é apenas não dormir ou acordar 15 vezes durante a noite. Também pode ser assim: pressão no trabalho causando sono fragmentado, situação familiar difícil por doença, sono suficiente mas de baixa qualidade, problemas de relacionamento, excesso de volume por sessões duplas mal planejadas, déficit calórico por falta de planejamento nutricional ou transtorno alimentar não diagnosticado? Tudo isso pode levar a uma recuperação inadequada. Então, como você vê, vivemos em um contexto nada facilitador para a massa muscular. Nosso ambiente é catabólico por si só. Nossos trabalhos, lazer e ritmo vão contra o tecido muscular contrátil. Para progredir, é preciso agir diferente e aplicar as informações deste vídeo. E se você quiser que a gente te ajude pessoalmente, pode deixar seus dados aqui. Um abraço, até o próximo vídeo, obrigado por se inscrever e siga se empoderando.